Sejam bem-vindos a mais um Boletim Coppola num dia 13. Em homenagem à data, o programa de hoje será sobre Lula e sua relação toda especial com a ditadura da Venezuela e seus tiranos, Nicolás Maduro e Hugo Chávez. É inacreditável, é inaceitável que um democrata defenda ou passe pano para a tragédia que se desenrola há anos na Venezuela. Por isso, vale a pena recapitular o que o senhor Lula da Silva, ex-condenado por corrupção e atual líder nas pesquisas eleitorais, pensa sobre os protagonistas do socialismo bolivariano. Esses são trechos do vídeo que Lula gravou por ocasião do falecimento do ditador Hugo Chávez. E para a América Latina, eu diria até para o mundo, é uma perda irreparável. Eu tive o prazer de conviver com Chávez muito tempo. Eu conheci o Chávez ainda no tempo do Fórum de São Paulo. Acho que nós tínhamos muitas afinidades políticas, tínhamos boa afinidade ideológica, e isso fez com que a gente passasse a ter uma relação, eu diria, até mais do que de dois presidentes, era uma relação de dois companheiros. Eu penso que não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chávez. Essa não foi a primeira vez que Lula celebrou publicamente a memória de um tirano, que empobreceu e que brutalizou sua população. Ele já enalteceu Fidel Castro, mais longevo ditador das Américas, já teceu elogios a Mao Tse-tung, responsável por dezenas de milhões de mortes na China, e, por incrível que pareça, já disse coisas afáveis sobre o ditador nazista, um genocida supremacista. Aspas para o Lula em sua entrevista à revista Playboy de julho de 1979. Outro que eu admiro muito é o Che Guevara, que se dedicou inteiramente à sua causa. E segue o Lula. Essa dedicação é o que me faz admirar um homem. Por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Fecha aspas para Lula da Silva. Talvez os petistas assistindo a esse vídeo justifiquem as palavras de seu líder populista como declarações de um passado muito distante, 1979, 2013. Mas o que dizer dessa insinuação que Lula fez à sua militância em 2017, antes de ser preso por praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro? Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. A simpatia de Lula pelo regime bolivariano não poderia ser mais explícita. Seu governo, inclusive, estimulou investimentos bilionários em obras de infraestrutura na Venezuela por meio de garantias do BNDES, um banco público. O resultado não podia ser outro, o calote dessa dívida. Outra empreitada dos governos petistas com o regime chavista é a refinaria Abreu e Lima, ícone da corrupção estatal e do superfaturamento de contratos públicos. A obra, que custou 7 vezes mais que a média mundial, foi orçada inicialmente em 2,5 bilhões de dólares, mas seu custo já ultrapassa os 18 bilhões. Nessa eleição, quando Lula é confrontado com a sua amizade histórica com ditadores latino-americanos, como Fidel Castro, de Cuba, Daniel Ortega, da Nicarágua, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, da Venezuela, Lula se sai com essa justificativa bem ensaiada. Os seus adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. O senhor diz que se deve respeitar a soberania interna dos países e o senhor evita criticá-los. Para um democrata, isso não soa como uma contradição, candidato? Não. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Ocorre que o princípio de autodeterminação dos povos pressupõe que o povo seja livre para escolher sua forma de governo. Portanto, uma ditadura que frauda eleições, que persegue opositores e que mata dissidentes políticos, como é o caso da Venezuela, não se encaixa nesse princípio. Além disso, com mais de 6 milhões e 800 mil refugiados, a crise na Venezuela se tornou um problema do mundo, especialmente aqui no Brasil, que chegou a receber mais de 1.000 refugiados por dia em Roraima, muitos deles caminhando centenas de quilômetros apenas com a roupa do corpo. Aliás, parabéns às Forças Armadas Brasileiras e a todos os profissionais de segurança e assistência social envolvidos na Operação Acolhida, motivo de orgulho nacional. Para fechar, eu convido a nossa audiência para uma reflexão. Intervenção na economia, tabelamento de preços, aparelhamento das estatais, nomeações de juízes militantes para os altos tribunais, insistência no uso de urnas eletrônicas de primeira geração, controle da internet, regulação da imprensa, restrições à liberdade de expressão, proibição da legítima defesa. Todas essas são medidas que levaram a Venezuela ao caos e que estão sendo propostas nessa eleição por certas candidaturas. Se você já percebeu isso, alerte seu compatriota para que ele vote consciente das suas escolhas.